Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar abrindo um Labubu, gente. Isso mesmo, então deixando o seu like e se inscrever aqui no canal. E se você é novo aqui no vídeo. Então vamos abrir o Labubu? Não. Vocês vão ver primeiro. Eu não vou ver não. Ai, roxo, meu Deus. Ai, gente, eu tirei foi o roxinho. E qual é o meu? Acho que é a Zizi, essa roxinha aqui. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!